pastor missionário, ao qual o Senhor já me deu a oportunidade de alguns lugares, né? Alguns estados, fazendo a obra missionária, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Com um mês de convertido, já estava eu ali no Hospital Doutor Eiras, orando as pessoas naquele hospital, ao qual é um manicômio, ao qual na ocasião era aproximadamente 7.000 pessoas ali com espírito de loucura, e nós sabemos que 90% delas são acometidos de uma enfermidade de loucura através do espiritismo. Sabemos disso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que é o fato que mais provoca a loucura. É quando o homem ele não tem entendimento nem conhecimento da palavra do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que há 3 tipos de enfermidade ao qual vem sobre cada um de nós. Primeiro, a congênita, ao qual aquele que nasce com aquele tipo de enfermidade. Tem também a enfermidade que ela vem por gerações e gerações. E tem aquela que é enviada através de um ritual, um trabalho de feitiçaria, macumbaria, bruxaria, assim vai. Louvado seja o nome de Jesus. Que quando nós aceitamos Jesus, essa maldição é quebrada, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém aqui que crê em milagre, eu sei que todos aqui creem em milagre, levanta a tua mão e glorifica e exalta o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Eu sou um pastor pentecostal, gosto muito de subir os montes, gosto muito das vigílias, eu gosto muito de orar, gosto de pular, gosto de clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas eu tenho algo em mim, eu não sei se é qualidade ou é defeito. Eu gosto sempre de pedir à igreja para exaltar e glorificar o nome de Jesus, porque foi glorificando o nome de Jesus Cristo que eu estou aqui de pé para a honra e glória do Senhor. Aleluias. E tem a enfermidade, irmão, qual é a mandada. A enfermidade espiritual ao qual eu fui acometido é hereditária. Que eu vim de uma família completamente espírita, né? Em outras palavras, entre parênteses, né? Feiticeiros, macumbeiros, bruxos, né? O meu pai era um homem ao qual fez o pacto com o diabo. É o seu Raul Mendes de Paiva. E ele frequentava todos os terreiros de magia, candomblé, umbanda, quimbanda, queto, onde tinha um capetinha lá consultando, ele estava lá junto. Ao qual isso trouxe uma maldição, não só para a vida dele, como também para a vida da minha mãe, que a minha mãe também era espírita, também manifestava com espíritos malignos na minha casa, a dona Eunice Moura de Paiva, ao qual eles dois juntos, o meu pai obrigava a minha mãe a levar a gente para os terreiros de macumba, ali para tomar passe, né? Ali para ser benzido, ali para levar barufada de charuto, de cachimbo, né? Acender vela para os espíritos malignos, que lá eles falam que são santos, mas santo é só Jesus de Nazaré. Nós sabemos disso, eles também sabem disso. Louvado seja Deus. Qualquer espírita, qualquer budista, qualquer um deles, seja macumbeiro, feiticeiro, pergunta a eles se eles creem em Deus. Eles dizem que creem em Deus. Eles têm até uma Bíblia aberta lá no Gongá, lá no terreiro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Eles dizem que creem em Deus. Só que eles creem da maneira que eles acham que Deus deve ser para eles. Amém? Não que eles tenham que ser para Deus, mas que Deus deve ser para eles. Então isso não tem condições de Deus fazer uma obra na vida desse povo. Só a misericórdia de Jesus Cristo. O meu pai, ele faleceu assim no meio da bruxaria. Quando ele queria matar uma pessoa, ele pegava um pedaço de madeira e ali ele fazia aqueles pontos
para demônios da morte, colocava o nome da pessoa naquela madeira, ali ele com um carvão ele riscava, colocava o nome da pessoa e cravava um punhal ou uma faca e colocava ali na bananeira. E aquela pessoa, com pouco tempo, ela começava a adoecer e morria. Era um homem extremamente violento, porque aquelas pessoas que não têm Jesus são violentas. Porque nós sabemos que o único meio de nós termos a paz é tendo o príncipe da paz, que é Jesus de Nazaré. Não adianta a gente querer ter paz se o príncipe da paz não está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E com isso, irmão, ele era um homem alcoólatra. Depois, com uma idade já bem avançada, já casado, já com filhos, né? Somos 6, tenho cinco irmãos, são 3 irmãos e 2 irmãs. E ali, depois de casado, que nós viemos saber o problema do meu pai chegar, fazendo aquelas caretas horrorosas, ficava trincando os dentes, coisa terrível, coisa apavorante. E ele chegava quebrando tudo dentro de casa. Ele quebrava tudo dentro de casa, ele batia em todos nós, ele batia na minha mãe quase todo dia. Ele espancava a minha mãe e nós éramos pequenos, né? E a nossa vida era uma vida terrível, de miséria, de desgraça, porque onde impera o poderio satânico, impera ali a pobreza, a miséria, a desgraça, a enfermidade, a morte. E onde Jesus Cristo está, ali está a paz, está a alegria, está a prosperidade, está o amor, está tudo de bom, está em Cristo Jesus. E aqueles que têm Jesus Cristo, por favor, dá um glória a Deus, por favor. É para Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali meu pai fez pacto com Satanás para ficar uma pessoa rica. Meu pai era uma pessoa muito ambiciosa, era uma pessoa muito vaidosa, muito orgulhosa. Foi um homem que já veio de família já problemáticos, né? Ali oriundo de Minas Gerais, né? Juiz de Fora. E meu pai era o tipo de uma pessoa que não ouvia conselho de ninguém. Ele era o melhor, era o maioral. Ele é uma pessoa que não ouvia ninguém ele queria ouvir. Tinha pavor, tinha ódio do povo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, né? Então ali ele já nos ensinou. Ele não pedia para minha mãe levar. Ele obrigava a minha mãe a nos levar. E muitas vezes até nos rituais de macumbaria, nos terreiros de macumba, muitas vezes ali passava a madrugada naquele terreiro de macumba, ali na cidade da Chatuba, que pertence à cidade de Mesquita, né? E muitas vezes ali a gente não podia nem dormir. Se cochilasse, ele vinha, dava um tapa na cabeça da gente. E muitas vezes ele vinha já da rua completamente embriagado, né? Completamente embriagado. Ali ele já uma fisionomia terrível. A gente tinha medo de ver, só meu pai, só olhar já dava medo. Era um homem mais alto do que eu, pouca coisa, mais forte. Eu sou gordo, meu pai era forte. Meu pai era muito, muito forte, assim robusto, né? Assim, fisicamente, né? E era um homem também brigão, contendeiro, um homem perigoso. Andava armado com uma 765, que ele fez um pacto com o diabo para ficar rico. E o diabo o que fez? Para ludibriar ele, para enganar ele, para mostrar que tem poder, para mostrar que tem autoridade, que tem alguma coisa para dar. Então o diabo ele trouxe pessoas realmente importantes para ser amigos do meu pai. E teve alguns que passou até ser compadre do meu pai, o doutor Milton Olivetti, juiz tabelião, doutora Diva Olivetti, que vem ser pai e mãe do Lincoln Olivetti, que era maestro do Roberto Carlos. Esse doutor Milton Olivetti era um homem que tinha 3 cartórios, 2 em Nilópolis, um em Olinda, deveria ter em mais algum lugar,
ao qual meu pai deu um dos filhos para que eles fossem compadre e comadre dele, padrinho do meu filho, do meu irmão, que veio a ter o nome justamente Milton, igual do padrinho dele, Milton, o doutor Milton Olivetti. Ali também trouxe também o doutor Jorge Davi, deputado federal, estadual, Simão Ceci, doutor Najib, trouxe muita gente importante, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, trouxe juiz, trouxe advogado, mas uma coisa também o diabo fez, prendeu a alma dele até o resto da vida dele. O mais interessante é que o inimigo, ele não satisfeito, ele já tinha destruído a vida do meu pai, mas ele tinha um afã que dentro da família Mendes de Paiva, que o Paiva veio da parte do meu pai, o Moura veio da parte da minha mãe, meu nome é Sebastião Moura de Paiva. Dentro da família Mendes de Paiva, o Satanás, ele revelou que dentro dessa família tinha um que ele ia usar poderosamente, com muita autoridade, e que ele ia fazer dessa pessoa, do membro desta família, uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito poderosa, muito rica, ao qual ia ser rico nos 4 cantos do mundo. E por isso que meu pai, ele esquecia dos meus 5 irmãos, e era só Moura. Ele queria me levar sempre para os terreiros de macumbaria, para os terreiros de feitiçaria, de bruxaria. E eu até pensava, poxa, eu não vou não. E quando eu falava, não vou, ele me batia, me dava uma surra e saía me arrastando. E ali aquelas entidades, aqueles espíritos malignos, eles me benziam, me rezavam, eles jogavam fumaça de charuto, fumaça de cachimbo, me dava a cachaça no coité para mim beber. Ali me dava barufada de charuto, acendia a vela, dizia que era para o meu anjo da guarda, que eu precisava, que eu era uma criança muito agitada, sabe, igreja? Eu era uma criança agitada. Eu não era igual aos meninos. Já desde pequeno eu já via já demônios. Como eu estou vendo vocês, eu já via eles. Eles já apareciam para mim, né? Muitas vezes eu dormia e acordava assustado. Eles vinham, me incomodavam. Eu via demônios que chegava numa porta dessa aqui, ele não abria a porta, ele transladava para o outro lado. Ele passava de uma parede dessa, saía do outro lado. E muitas vezes eu falava para minha mãe, para o meu pai, tudo isso. E ele, muitas vezes, para disfarçar, ele falava, isso daí é mentira dele, isso aí é invenção dele. E numa certa feita, eu estava dormindo, ainda era criança, pequeno, dormia eu de um lado, a minha irmã Heloísa dormia do outro lado, e a minha mãe dormia no meio. E o meu pai, ele dormia sozinho, e dormia nu. Ele dormia nu só com lençol. Só com lençol, ele dormia completamente sem roupa nenhuma. Porque a maioria dos homens satanistas, eles dormem sem roupa. Eles dormem nu. Porque eu não sei. Pelo alguns testemunhos que eu já conheço, eu já ouvi falar sobre isso. E ali uma vez eu escutei como se fosse uma pessoa fazendo uma necessidade, urinando. Então, na ocasião, devidamente a minha família ser muito pobre, né? O banheiro da nossa casa era no quintal. Era um banheiro de madeira, né? De madeira. E madeira velha. Porque o diabo não deixa as pessoas prosperarem. Não deixa. E quando ele dá com a mão, ele tira com as duas. E ali, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, de madrugada, a gente não ia no banheiro. A gente, se fosse ter a necessidade de urinar, urinava num pinico. Pinico é uma vasilha que até hoje nós conhecemos aqui.
eu escutei um barulho de uma pessoa urinando. E aquilo me incomodou muito. E eu acordei assim de madrugada, e a porta do quarto não tinha porta, e quando eu olhei, eu vi uma personalidade, uma personagem, urinando, como se fosse de joelho, urinando naquele pinico, e olhava para mim com os olhos bugalhados. Mas interessante que ele trazia na cabeça um chapéu de nalho, esse chapéu que se usa de carnaval, branco. E meu pai tinha mania de usar aquele chapéu. E ele estava enrolado num lençol branco, com aquele chapéu na cabeça, estava fazendo ali aquela necessidade. Mas o que mais me deixou assim comovido é que ele olhava para mim com os olhos bugalhados, me olhava direto para mim, e eu peguei e fiquei paralisado. Isso era de madrugada, e eu peguei e comecei a mexer com a minha mãe, catucar a minha mãe, e a minha mãe não acordou, e eu fiquei apavorado. Eu me enrolava no lençol, mas continuava ouvindo aquele barulho da pessoa urinando, fazendo a necessidade. Eu pegava, levantava, estava de novo ali encarando para mim. Hoje eu sei que aquele não era meu pai, era o próprio Satanás. E ali quando acordei assustado, falei para minha mãe: mãe, eu vi papai, mãe. Ele estava urinando num pinico aqui, de frente à porta aqui do nosso quarto, e eu chamei ele 3 vezes: pai, pai, pai. Ele não respondeu nada. Aí a minha mãe, como também era espírita, foi criado desta maneira, né? Ela falou assim: meu filho, eu vou falar com teu pai. Aí ela pegou, falou com meu pai, esperou meu pai vir do trabalho, falou com meu pai. Aí meu pai falou que era mentira, que eu não vi nada daquilo, e me deu uma surra. E passou mais alguns dias, a mesma coisa, aquela mesma criatura ali. E eu escutei de novo a voz de uma pessoa urinando. Quando eu acordei, que eu vi, era meu pai de novo ali urinando. E eu peguei, sacudi a minha irmã, Luísa, o que é, amor? Eu falei assim: olha papai ali. Aí a Luísa: mano. Aí eu falei assim: viu? Eu já vi ele antes. Aí ela foi: pai, pai. Ele continuou com os olhos burgalhados. E só saiu dali quando ele bem achou que deveria sair. E quando nós comentamos aquilo com meu pai, o meu pai aí já não tinha como desmentir. E minha mãe falou assim: Raul, tu precisa orar mais, precisa mais rezar e acender vela para o teu anjo da guarda. Porque lá em casa era normal acender vela para o anjo da guarda, era normal acender vela atrás da porta, era normal acender velas atrás dos